Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui de Santa Catarina. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição primeira do quarto trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos, que tem como título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Esse é o título desta primeira lição do quarto trimestre de 2022. Estamos começando mais um trimestre para a glória de Deus. E neste trimestre estaremos estudando o título geral, A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O comentarista deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Muito bem, este é um tema importantíssimo, trabalhando o livro do profeta Ezequiel. O texto áureo vai dizer: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A verdade prática vai falar: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 a 21 e versículo 27. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Muito bem, o livro de Ezequiel apresenta muitos pontos valorosos para a edificação da Igreja de Cristo. Dentre eles, a soberania de Deus na vida de pessoas e nações se destaca, bem como a responsabilidade humana. Esse ponto alto do livro de Ezequiel nos convida a fazer uma avaliação contínua a respeito do nosso relacionamento com Deus. As 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossa vida e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias, constituídos por Deus, ontem e hoje. O tópico primeiro vai falar sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais:
A primeira, dos capítulos 1 ao capítulo 24. A segunda parte, dos capítulos 25 ao 32. E a terceira, dos capítulos 33 ao 48. A primeira parte, essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro de Ezequiel. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo de 1 a 3, quando recebeu a visão da glória de Deus. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo de Israel. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. A segunda parte do livro de Ezequiel vai falar sobre os pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos que são direcionados contra as nações vizinhas: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Isso vai de Ezequiel, capítulo 25 ao capítulo 32. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações. Ele é soberano em todo o universo. A terceira parte do livro de Ezequiel começa com a notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel 33, 21. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale de Ossos Secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumprem em Israel na atualidade, porque desde ali no século XX, Israel, como nação, voltou ali para as terras da Palestina. E fala também sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Isso vai acontecer no período do milênio. As profecias dos capítulos 38 a 39 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. Isso está descrito lá no livro de Apocalipse. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Isso está em Ezequiel capítulos 40 ao 48. Muito bem, já vimos então essa introdução ao livro de Ezequiel. Agora vamos no tópico 2, falar sobre o profeta. Temos poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel, do profeta Ezequiel. E todas as informações que temos são encontradas no próprio livro do profeta Ezequiel. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Em nenhum outro livro do Antigo Testamento tem referência ao profeta Ezequiel. Ponto primeiro, qual é a sua identidade? O seu nome hebraico é Ezequiel, que significa fortalecido por Deus. E este nome não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. Então não temos muitas informações sobre o profeta Ezequiel. Ele viveu entre os exilados na Babilônia, Ezequiel 8:1, e iniciou seu ministério ali, no cativeiro, quando completou 30 anos de idade. Veja Ezequiel capítulo 1, versículo 1, quando fala no 30º ano. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas, com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Qual é a procedência do profeta Ezequiel? Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, ou seja, ele era também um sacerdote. Ele era filho de Buzi. Isso está no capítulo 1, versículo 3. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados, em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor, depois Jeoaquim do trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Veja o relato no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículos de 10 a 17. Daniel estava também entre eles. Daniel, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados
e exercia o seu ministério profético entre o povo ali do exílio, Daniel servia na corte de Nabucodonosor e Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Antes de falarmos sobre o tópico 3, que vai falar sobre o Atalaia, nós queremos dizer que a FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que por meio dos seus núcleos de ensino presencial já formou mais de 6.500 alunos. Atendemos mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países. Temos mais de 15 anos de experiência e agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da FAEST Academia. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia, com certificado reconhecido pela Convenção CIADESCP, daqui do estado de Santa Catarina. As videoaulas têm aproximadamente de 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 módulos, 20 disciplinas teológicas. Aproveite a nossa super promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde o curso livre A Arte de Pregar. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 35 no cartão de crédito. Não perca tempo e faça já sua inscrição usando o link que se encontra aqui na descrição. E deixe seu telefone nos comentários para entrarmos em contato com você. Não esqueça, essa promoção é por tempo limitado. Tópico 3 vai falar sobre o Atalaia. Ponto 1, Atalaia. É uma palavra feminina de origem árabe. At-talat, que significa lugar alto. A função do Atalaia é descrita em 2 Samuel 18, 24 a 27. E melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela. Veja Ezequiel 33, de 2 a 6. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, de maneira simbólica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. O ponto 2 vai falar do fim dos 7 dias, que o profeta Ezequiel ficou 7 dias sem nada falar depois que teve aquela experiência da visão ali logo no início do livro de Ezequiel. Ali ele vai descrever a visão da glória de Deus que ele teve. E depois disso ele ficou entre ali os exilados durante 7 dias sem nada falar. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem para o estilo típico dos profetas, né? Que diz assim: veio a palavra do Senhor, ao introduzir o seu chamado para ser Atalaia. O fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus, que essa experiência sobrenatural que ele teve ali no início do seu livro. O ponto 3 vai falar a expressão filho do homem. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Deus chama ele de filho do homem. Em hebraico, Ben Adam. Aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus capítulo 8, versículo 20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo é o Filho do Homem. Romanos 1, de 1 a 4. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. Ponto 4. O Atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Ezequiel 3:7. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus Atalaia para profetizar aos filhos de Israel
lá no exílio, na Babilônia. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta, Ezequiel 2:5. Então, atalaia significa lugar alto, ali onde subia ali o vigia, a sentinela, para avisar, né, ao rei e ao exército se estava chegando, né, algum exército invasor, ou para também anunciar notícias boas, a vinda de caravanas chegando com mercadorias. Essa era a função do vigia, da sentinela, que ficava num lugar alto, nas torres, nos muros das cidades da época ali bíblica, para avisar. E ele tinha a incumbência de avisar tudo o que acontecia, que ele estava enxergando. Muito bem, o tópico 4 vai falar sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Ponto 1. A responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Veja, né, Ezequiel 33:8. Escreveu o apóstolo Paulo: e ai de mim se não anunciar o evangelho. É o nosso texto áureo. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta, conforme ensina o Novo Testamento. Veja Mateus 24:13. Ponto 2, a responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia, no dia do julgamento. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Veja o versículo 27. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Mateus 11:15, em passagens paralelas, e em Apocalipse 13:9, é uma fraseologia similar que vem do livro do profeta Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. Ponto 3, a extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão ou aquela irmã que estão se esfriando na fé, ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época de isolamento social, né, que nós passamos por esse tempo agora em 2020, 2021. E isso pode levá-los ao completo desvio, ou seja, as pessoas que já estiverem em nosso meio, que se desviaram. Nós temos também a responsabilidade de falar para essas pessoas, para elas voltarem para os caminhos do Senhor. Não podemos abandoná-las, não podemos deixá-las de lado. Esse é o nosso papel, o nosso dever, nossa responsabilidade como atalaias do Senhor Jesus Cristo nesta geração. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Lucas 15, de 4-6. Se uma ovelha se desgarra do rebanho, temos, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, temos que ir atrás dela para encontrá-la e falar com ela para ela voltar ao caminho do Senhor, voltar ao redil do Senhor. Então essa é a nossa responsabilidade. Tanto ali o profeta tinha uma responsabilidade de falar para o povo de Israel que estava ali no exílio. Lá em Jerusalém estava o profeta Jeremias, em torno de 20 anos mais velho do que Ezequiel, estava pregando para o povo que ainda estava lá em Jerusalém, antes da queda da cidade de Jerusalém pelo exército de Nabucodonosor.
E lá no exílio, Deus levantou o profeta Ezequiel para falar para os exilados, para eles não terem esperança de voltarem, de retornarem imediatamente para Judá e Jerusalém, porque isso não ia acontecer. E o profeta Ezequiel foi levantado e falou isso para os exilados na Babilônia. E eles não quiseram aceitar isso. Inclusive, muitos falsos profetas se levantaram lá na Babilônia, dizendo que, ao contrário de Ezequiel, que o exílio seria temporário, seria curto, e que logo eles seriam restaurados ali a Jerusalém. E isso não aconteceu. Eles ficaram 70 anos no exílio babilônico. E também havia o profeta Daniel, naquele mesmo período, que era o profeta Daniel, era mais ou menos da mesma idade que o profeta Ezequiel, que estava profetizando na corte de Nabucodonosor. Então Deus sempre teve seus atalaias, suas testemunhas. Um profeta em Judá, em Jerusalém, um profeta entre os exilados e um profeta na corte do rei babilônico. Da mesma forma, hoje, nos tempos atuais, nos dias atuais, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a atalaia para a humanidade que está perecendo no pecado. Nós temos a incumbência, a responsabilidade, o dever de anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. E não podemos nos calar, temos que anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo vai voltar para buscar os seus fiéis, a sua igreja fiel aqui na terra. Essa é a ordem que o Senhor nos deu. Muito bem, a conclusão vai dizer que o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor nos mandou pregar a palavra, como Deus falou ao profeta, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Temos que continuar anunciando a mensagem de boas novas de salvação em Jesus Cristo. Não importa se as pessoas vão dar ouvidos ou não, que quem faz a obra de conversão é o Espírito Santo de Deus. A nossa missão é semear, é pregar, é anunciar, é propagar a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é o que devemos fazer com oração e guiados pelo Espírito Santo. Muito bem, chegamos ao fim desta videoaula sobre a lição de número 1 desse quarto trimestre de 2022. Deus abençoe os seus estudos e espero você para a videoaula sobre a lição de número 2 desse quarto trimestre que estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel. Deus abençoe você e até a próxima videoaula.